Continuar falando sobre a sucessão de Barroso. Qual que está sendo a repercussão aqui no estado de São Paulo entre o governo aí de Tarcísio de Freitas e essa sucessão de Barroso está gerando um burburinho por aqui também. É o bastidor da Beatriz Manfredini. Bia, conta pra gente. Tá gerando, viu, Paula? Tá movimentando as autoridades aqui da direita, porque a conta de indicações do presidente Lula aumentou, né? Ele já tinha indicado 2 ministros até então, Flávio Dino e Cristiano Zanin, e eram os únicos previstos, mas teve esse fator surpresa, então, de Barroso. Então, são 3 indicações de Lula. E qual que é o medo da direita aqui em São Paulo? Que essas indicações virem 6 em uma possível reeleição de Lula. Isso porque entre quem assumir o próximo mandato, a presidência da República, quem conseguir vencer as eleições de 2026, vai poder indicar mais 3 ministros entre 2027 e 2030. Isso porque a gente tem Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes para sair, então, se esperarem até os 75 anos, que é ali a idade limite, para esse próximo presidente. E aí, qual que é o medo e o cálculo, então? Que Lula tenha 6 indicações se ele conseguir vencer a reeleição. Por que isso está movimentando a direita? Porque eles estão monitorando as pesquisas de intenção de voto, que a gente vem falando bastante aqui durante a programação da Jovem Pan, pensando em quem é o possível concorrente de Lula para barrar, então, essa quantidade grande de indicações. E aí, claro que o nome de Tarcísio vem despontando mais uma vez como esperança. Eu conversei com alguns aliados do governador e algumas autoridades de direita que me disseram o seguinte, né? Que claro que é um risco para Tarcísio deixar a eleição aqui de São Paulo, onde ele é tido como praticamente reeleito, até pelos próprios resultados de pesquisas, mas eles relembram que Tarcísio é o único que tem pontuado um pouco melhor contra o presidente Lula, também em pesquisas de intenção de voto aí na esfera nacional. Ele está muito à frente de outros nomes, mesmo de Michele Bolsonaro ou outras opções como Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, por exemplo. Então, apesar do risco, porque Lula ainda assim vence nessas pesquisas de intenção de voto contra Tarcísio, ele seria o candidato mais competitivo. Então, pelo menos 3 aliados e pessoas muito próximas do governador me disseram que ele vai ter que sair à presidência, que não vai ter como, que ele vai ser levado mesmo a deixar o Palácio dos Bandeirantes, que não vai ter outro jeito, porque a leitura deles, e o que eu tenho escutado nos bastidores, é que eles precisam barrar o presidente Lula. Alguns citam preocupações com finanças, com a economia do Brasil, mas destacam que a preocupação maior neste momento é esse cálculo, então, de 6 indicações, já que essa última agora, para substituir Barroso, pegou a direita de surpresa. Então o Lula já está saindo ali numa vantagem que eles não esperavam nesse sentido. Lembrando, né, Paula, que Tarcísio sempre foi conhecido por ter uma boa relação com os ministros da corte. Depois de 7 de setembro, ficou numa situação um pouco difícil, acabou chamando ali o ministro Alexandre de Moraes de tirano, e o que eu ouvi nos bastidores é que o governador de São Paulo estaria muito arrependido do que fez, de comprometer essa boa relação que teria sido levado ali pela euforia do protesto. Mas o fato é que a direita continua se movimentando, monitorando passo a passo essas pesquisas de intenção de voto para pensar em como barrar o presidente Lula numa possível reeleição. Tudo isso e essas conversas de bastidores que eu tive, Paula, inclusive, coloquei lá na minha coluna no site da Jovem Pan. A direita de São Paulo de olho na indicação de Lula ao STF. Obrigada, Bia. A gente vai direto para a coluna da Beatriz Manfredini com essa informação, inclusive, que você acompanha no www.jp.com.br. Possibilidade de Lula indicar 6 ministros no STF movimenta a direita aqui em São Paulo. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente avaliar um pouco sobre esses 2 últimos assuntos. A gente fica até sem ar, né, Cristiano Vilela? Vamos falar da possibilidade da saída da ministra Carmen Lúcia. Como que você avalia essa possibilidade dessa saída logo na esteira do ministro Barroso? O que poderia estar por trás disso? Primeiro, Vilela. Olha, Paulo, eu vejo realmente essa questão do cansaço. De fato, é muito duro, né, ser ministro do Supremo no contexto atual. Existe ali uma pressão política muito forte e depois de já tanto tempo no cargo, é natural que haja o interesse em aproveitar outras oportunidades na vida. A ministra, ela tem uma carreira acadêmica muito consolidada, tal qual ministro Barroso. Isso vem no sentido de reforçar aquela tese, que é uma tese que existe em diversos outros países do globo,
onde o ministro da Suprema Corte, ele passa apenas um determinado período, 10 anos, 12 anos, mas não tem um mandato vitalício, porque, de fato, passar 20, 30 anos na Corte realmente é muito pesado. E, nesse sentido, a reportagem da Bia foi no ponto. Existe uma questão, estratégia, com vistas ao presidente Lula promover uma série de indicações, deixar para os próximos presidentes da República, seja ele, seja outro, um número menor de indicados e garantir um posicionamento político, uma linha de pensamento política majoritária se mantendo no poder. Caso não tivesse essa aposentadoria de Barroso, não tivesse a aposentadoria de Carmen Lúcia, poderíamos ter, nos próximos 2 mandatos presidenciais, uma guinada no posicionamento político e ideológico na Suprema Corte do Brasil. Agora, Dávila, eu gosto bastante de futebol. Eu não sei os 11 da seleção brasileira, e acho que a maioria do brasileiro não sabe hoje, só que a maioria dos brasileiros sabe a composição dos 11 lá do Supremo Tribunal Federal. Como o Vilela tocou, essa possibilidade de ter um mandato já pré-determinado, para sair, para chegar, e também, mas o problema não seria a indicação, que não tem sido mais técnica, Dávila? Com certeza esse é um ponto fundamental. Aliás, esse desconforto, tanto da ministra Carmen Lúcia como do ministro Barroso, reflete também esse ativismo do judicial. Ou seja, cada vez mais o poder judiciário adentrando em áreas exclusivas do legislativo e do executivo. É evidente que é preciso um autocontrole e a indicação de ministros de notório saber jurídico, que é algo que não se menciona hoje, Matos. Todo mundo fala para você indicar um homem, uma mulher, norte, nordeste, mas ninguém fala do notório saber jurídico, que é a questão fundamental. Portanto, nomes técnicos de notório saber jurídico que tenham um compromisso para fazer o Supremo Tribunal Federal voltar a ser uma corte constitucional seria fundamental para ajudar a pacificar o país e acabar com esse ativismo do judiciário que não é bom para a democracia brasileira.